Fala, povo de Deus, beleza com vocês? Estamos aqui hoje em mais um vídeo do meu canal. Se liga aí, se inscreve, curte esse vídeo, é nóis! Hoje vamos falar sobre o fruto do Espírito. Elton, o fruto do Espírito? É o fruto do Espírito, que parece um assunto simples, evangélico, um assunto normal, um assunto tranquilo. Só que, cara, conversando com algumas pessoas, vendo algumas pregações, conversando com alguns jovens, não apenas jovens novos convertidos, mas também conversando com pessoas velhas já, que estão na igreja há muito tempo, a gente vê que algumas pessoas têm dúvidas sobre isso, velho. Eu fico assim, caraca, as pessoas ainda confundem isso. Então a gente vai entender um pouco sobre isso hoje, rapidamente aqui. Eu quero ler com vocês Gálatas 5, que fala justamente sobre o fruto do Espírito. Gálatas 5, versículo de número 22. Eu estou lendo aqui na linguagem de hoje. Por favor, não me crucifiquem, porque a minha Bíblia está em reforma, gente. Não que ela está reformada, virou predestinada. Aleluia. Não, é porque ela está realmente em reforma, que minha Bíblia estava velha, estava caindo, toda tadinha, estragada. E aí eu ganhei de presente um irmão João da minha igreja. Glória a Deus, irmão João, Deus te abençoe. E ele mandou reformar minha Bíblia de presente para mim. Olha que legal. Minha Bíblia está em reforma, gente. Em breve estará de volta. Então eu estou aqui com a minha Bíblia Plenitude para Jovens. Bíblia Plenitude para Jovens, que é bem legal também essa Bíblia. Beleza? Vamos lá. Palavra do Senhor, Gálatas 5, versículo número 22, diz assim: Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E quanto a essas coisas não existe lei. Cara, fruto do Espírito. Vamos lá, primeiro vamos diferenciar o que é o fruto do Espírito e os dons do Espírito. Primeira coisa, vamos lá. O fruto do Espírito, eles são virtudes. Eles são atitudes, eles são o dia a dia da vivência que a gente tem com as pessoas, ou seja, são as manifestações das nossas atitudes com as pessoas, com os nossos amigos. Então os dons do Espírito, a gente entendeu que é o fruto, vamos entender o que é os dons. Os dons são a capacitação do Espírito Santo para que a gente venha cumprir a obra dele, de Deus aqui na terra. Ou seja, temos o dom da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento. Então a gente vai entender que os dons do Espírito te capacitam para fazer a obra de Deus, beleza? Obra de Deus mesmo, galera. Trabalhar, labutar na obra de Deus, pregar, cuidar de pessoas, beleza? Então tem essa diferenciação. Sproul, ele fala o seguinte sobre a diferença entre o fruto do Espírito e os dons. Isso aqui é bem interessante, presta atenção. O mesmo Espírito Santo que nos guia na santidade e produz fruto em nós, também distribui os dons espirituais aos crentes. Parecemos muito mais interessados nos dons do Espírito do que no fruto, a despeito do ensino claro da Bíblia de que alguém pode possuir dons e ser imaturo no progresso espiritual. A carta de Paulo aos Coríntios deixa isso muito claro. Em Coríntios, Paulo vai dizer o seguinte, que as pessoas, elas buscavam os dons, elas buscavam estar na frente da obra, aleluia, entendeu? Buscavam tudo isso, só que elas eram imaturas espiritualmente e elas ainda, em vez de ser alimentado com o alimento sólido, elas seriam alimentadas com o quê? Com leitinho, velho. Ou leitinho. Leitinho é bom, gente, mas quando a gente cresce, a gente precisa do alimento sólido. Por quê? Porque as pessoas eram imaturas espiritualmente. E o fruto do Espírito, ele vai justamente fazer isso com a gente. Ele vai nos amadurecer, ele vai nos capacitar para que a gente venha viver o dia a dia com as pessoas, não apenas o dia a dia com as pessoas, mas o dia a dia conosco mesmo. O fruto do Espírito é o quê? É a mudança de comportamento. Mudança de comportamento aonde? Vamos lá. Na maneira de amar, na maneira de pensar, na maneira de falar, na maneira de ouvir com as pessoas. Então a gente precisa entender que os dons do Espírito nos capacitam para a obra de Deus, mas o fruto do Espírito, ou fruto do Espírito, o que é o fruto do Espírito? É como se fosse uma tangerina. A tangerina é um fruto só que possui 9 gomos. Esse fruto do Espírito, com os seus gomos, com suas partes, vai nos capacitar não para a obra de Deus, mas para o dia a dia com as pessoas. Porque é uma mudança de comportamento, é uma mudança de atitude. Beleza? Diferentemente dos dons, o fruto do Espírito vai produzir em nós o que? Amor.
Deus vai nos dar a oportunidade de amar as pessoas. Como assim, Elton? Você vai estar lá, aí vem aquele irmãozinho que você não gosta. Eita ferro. Sabe aquela pessoa que é chata, que fala demais, que vem não sei o que te chateia. Você vai chegar e você vai amar essa pessoa. Você vai ter atitude de amor com essa pessoa. Você vai ter atitude de paciência com essa pessoa. Você vai ter atitude de ser longânimo com essa pessoa. Uma pessoa que é longânima, ela não se estressa, tá ligado? Aquela pessoa que é tranquila, que tipo, você tá falando com ela, fica bem assim, ó. É sério, irmão. É sério. Então, o fruto do Espírito, ele produz em nós atitudes para que a gente venha ter uma mudança de comportamento. O fruto do Espírito não trabalha na gente, da gente ir fazer a obra de Deus. Muito pelo contrário, ele trabalha com que a gente venha viver uma vida diferente com as pessoas que nos rodeiam. Olha que legal. Então, vamos lá. Então, já que o fruto do Espírito nos capacita para o dia a dia, a gente tem que aprender que o fruto do Espírito é uma atitude. Então, se ele é uma atitude, Deus vai produzir um momento para que essa atitude venha a ser o quê? Manifestada. Então, você vai estar lá no seu trabalho, e aí vem um maluco, teu chefe, fulano, tu tem que fazer isso, tu tem que não sei o quê, tá atrasado, tem que entregar o projeto. Cara, o cara só falta pegar o estilete e cortar seu pescoço fora. Eita fera. Aí você vai fazer o quê? Paciência. Fruto do Espírito. Manifesta paciência. A Bíblia diz que a doação produz o quê? Paciência. Você vai ficar... glória, glória, aleluia. Então, o fruto do Espírito, eles são atitudes. Mesma coisa referente ao quê? Não apenas paciência, mas também da questão da bondade. Às vezes a gente vê uma pessoa que está precisando de alguma coisa, a gente sabe que a gente tem grana para ajudar aquela pessoa, só que a gente faz o quê? A gente não ajuda. Aquela pessoa pode trabalhar. Velho, às vezes no momento em que aquela pessoa está passando, ela não vai conseguir fazer isso. Mas aí Deus, através da sua atitude, vai abençoar aquela pessoa, através do fruto do Espírito. Então, ou seja, ser bom com as pessoas. Não apenas do bondade, mas do domínio próprio. Cara, o domínio próprio nisso aqui é muito legal. Porque esse domínio próprio aqui, se a gente for olhar no original, lá no grego, naquela coisa... sabe, salam aleikum, aqueles negócios de grego que eu não sei falar muito bem. Mas a gente for olhar no original, a gente vai entender que esse domínio próprio não é o domínio próprio de vir a pessoa e brigar com você, você fazer assim, ó. Não, sabia que o domínio próprio não é isso? O domínio próprio aqui na Bíblia é o domínio próprio sobre a nossa sexualidade e controlar nossas emoções sexuais. Porque tem gente que fala assim, ai meu Deus, eu tenho que casar porque eu não consigo me controlar. O cara fica igual um cachorrinho, mano. Qualquer pessoa que passar já tá se encostando. Não, a palavra do Senhor nos ensina que o domínio próprio é o domínio de ter o domínio sobre as nossas emoções, sobre a nossa sexualidade. Então isso é muito legal. Então, galera, que a gente venha entender a diferença entre o fruto e os dons. Que o dom do Espírito nos capacita para a obra de Deus, mas o fruto do Espírito nos capacita para o dia a dia com as pessoas. Entenda isso. Seja abençoado por essa palavra. Eu quero deixar uma última frase para vocês aqui, que é muito, muito top, de Charles Spurgeon, o lindo príncipe dos pregadores. Um antigo, né? Porque já morreu tem muito tempo. Tá esperando pra gente ir pra glória junto. Mas vamos lá. Charles Spurgeon diz o seguinte: quando os membros de nossas igrejas demonstrarem um fruto de verdadeira piedade, imediatamente encontraremos pessoas perguntando qual é a árvore que produz esse fruto. Cara, hoje o nosso maior problema é produzir o fruto do Espírito. Se nós vivermos transformados, se nós pensarmos como Cristo, se nós agirmos como Cristo, as pessoas consequentemente virão a Jesus. Virão a Jesus por quê? Não porque a gente é bonito, que a gente tem uma igreja bonita, mas porque nós temos atitudes e vivemos como Jesus. As pessoas vão querer conhecer essa árvore chamada Jesus. Então é isso, galera. Estamos aí. Até o próximo vídeo. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, mande para os seus brothers no WhatsApp, no sei lá onde for, para que eles venham entender o que é o fruto do Espírito, beleza? Se você está ouvindo esse barulho, é um barulho de obra, tá rolando uma obra aqui lá da minha casa, meu Deus, vai acabar em breve. Beleza aí? Tamo junto, falou, me siga nas redes sociais, é nóis. Falou, galera!